Olá, bom dia. Olá, pessoal, bom dia. Quinta-feira, 26 de julho. Acompanhe as notícias desta edição do Jornal Visual. Até 2013, o governo promete oferecer na rede pública a vacina contra a catapora. 2 exposições no Rio levam a um passeio pelas obras de Alberto Giacometti e de Salvador Dalí. E ainda, as notícias paralímpicas. O Jornal Visual começa agora, o único em rede nacional que você assiste em Libras. Boa notícia para quem tem crianças em casa. Até 2013, o governo promete oferecer na rede pública a vacina contra a catapora, uma doença contagiosa e muito comum na infância. Dona Margarida ainda lembra do sufoco que passou quando o filho caçula pegou catapora. Até hoje, ela guarda as fotografias de como ficou o corpo de Luiz Felipe, que na época tinha 8 meses. Foi um sofrimento muito grande, muito complicado, porque eu tinha que cuidar dele dia e noite, tive que matar serviço e foi difícil, dava febre, dor de cabeça. Já faz 15 anos, mas Luiz Felipe guarda até hoje as lembranças da doença. Tenho muitas marcas no corpo, da catapora. Isso me deixou com muito sinal. Essa infectologista explica que a catapora é contagiosa. As crianças são as mais vulneráveis à doença, que pode aparecer também em adultos. É uma incidência bem alta, principalmente entre as crianças. Em geral, as crianças até em torno de 12 anos de idade, 90% delas vão ter algum caso, algum episódio de varicela, Geralmente esse vírus ele é transmitido pelas secreções respiratórias e também pelo contato direto com as lesões de pele, com as vesículas, que são as pequenas bolhas que são formadas durante a doença. O Ministério da Saúde estuda incluir a dose contra a catapora no calendário de vacinação da rede pública. Hoje, quem quiser se imunizar contra a doença precisa procurar uma clínica particular. A vacina custa, em média, R$ 75. Acho um movimento louvável do governo, Acho que ele deveria oferecer, inclusive, mais vacinas. Como é importante, uma maneira preventiva de você cuidar da saúde das crianças e evitarem problemas futuros, Inclusive gastos futuros no próprio tratamento dessa doença. Como a gente sabe, os resultados da catapora, a hora que tiver a inclusão, é menos uma doença se espalhando por aí entre as crianças, A previsão é que em 2013, a dose contra a catapora seja incluída na atual vacina tríplice viral, que protege a criança de sarampo, rubéola e cachumba. No Brasil, morrem por ano 4.000 trabalhadores vítimas de acidentes de trabalho, Cláudia. E a prevenção é uma obrigação da empresa. E o treinamento é fundamental para garantir a segurança. A cicatriz na mão não deixa Wagner se esquecer da queimadura provocada por um maçarico durante o trabalho. O acidente foi há 4 anos. Eu comecei a fazer a solda, mas o lugar estava meio apertado. Nem eu virar, o calor do maçarico acertou a luva. As sequelas de Jorge são mais graves. Ele, que é canhoto, perdeu a mão esquerda na máquina de uma siderúrgica em Juiz de Fora. Eu fui convocado para deslocar uma peça que estava travando o movimento de um carro de transporte de sucata. E no momento que eu estava trabalhando, esse equipamento veio a se deslocar e esmagou a minha mão. Quase 4.000 pessoas morrem por ano no Brasil em acidentes de trabalho. A maioria tem entre 25 e 29 anos, segundo o Fórum Sindical dos Trabalhadores. As empresas são obrigadas por lei a prevenir acidentes e doenças ocupacionais. Os equipamentos de proteção individual, por exemplo, são requisitos básicos. Precisamos conscientizar o trabalhador com educação, com treinamento, para a correta utilização do equipamento e sabendo que isso vai proteger a vida dele durante vários anos. O mercado oferece quase 900 itens para diferentes funções, do capacete aos kits de iluminação e oxigênio. Respeitar normas, mapear riscos e criar políticas de segurança e qualidade de vida. Com esses passos, uma das empresas de engenharia que integram o consórcio das obras do estádio do Mineirão conseguiu, em 2010, a certificação internacional do setor. O treinamento é uma forma preventiva de evitar esse tipo de ocorrência, que seriam os incidentes, acidentes, desvios. E com isso, a empresa
alcançam um índice mais satisfatório dos seus clientes. Nesta empresa de logística da região metropolitana da capital, os funcionários fazem uma pausa de 15 minutos nas tarefas, 3 vezes por semana, para um bate-papo com temas de saúde e segurança. Um momento para trocar experiências e, principalmente, prevenir acidentes. Mas se eu quase escorreguei, meu próximo colega de trabalho ele não vai quase escorregar, ele vai escorregar. Aqui, os cuidados vão além das normas. Trazer o médico para dentro da empresa 2 vezes por semana é uma medida aprovada pelos funcionários. O motorista Milton checou a pressão e recebeu orientações para priorizar a saúde antes de retornar às estradas. Quando o médico está dentro da empresa, ele tem um contato direto com o funcionário. Ele vai conhecer qual é a atividade dele, como é o seu trabalho. Isso vai facilitar para que ele possa identificar os riscos e saber também como tratar do funcionário. Hora das notícias paralímpicas. Olá, bom dia. A Seleção Brasileira Paralímpica de Judô foi convocada para a 8ª e última fase de treinamento rumo aos Jogos de Londres, que serão disputados entre os dias 29 de agosto e 9 de setembro. Os atletas estão em São Paulo desde o último fim de semana e ficarão concentrados até o dia 6 de agosto. Além dos 10 judocas que estarão na Paralimpíada, a comissão técnica convocou mais 3 atletas para ajudar nos treinos e adquirir experiência com a seleção. E no dia 12 de agosto, o Comitê Paralímpico Brasileiro vai reunir em São Paulo toda a delegação que vai competir na Inglaterra. No dia seguinte, atletas e comissão técnica embarcam para Manchester, a 315 quilômetros de Londres, para a aclimatação final, com treinos e amistosos. Eu fico por aqui, um abraço. Lençol, cama, meia, pijama. Você agora vai revisar os sinais. Lençol, cama, meia, pijama. 2 exposições no Rio reúnem esculturas, pinturas, fotografias e documentos de 2 dos artistas mais importantes do século XX. Um passeio pelas obras de Alberto Giacometti e de Salvador Dalí. Inferno, Purgatório e Paraíso no mesmo espaço, retratados em gravuras do mestre do surrealismo, o espanhol Salvador Dalí. Uma exposição na Caixa Cultural traz imagens feitas por Dalí nos anos 50 para homenagear a Divina Comédia, um clássico do Renascimento, do escritor italiano Dante Alighieri. Eu acho que Dalí se tomou toda a liberdade de fazer uma interpretação bastante própria e aberta da obra, utilizando toda a sua típica maestria, tanto não apenas como um pintor surrealista, mas simplesmente, eu diria, como um pintor, e com toda a capacidade especial que Dalí tinha para o desenho. 34 imagens representam o inferno. Nesta, chamada Avarentos e Prodígios, as cabeças coladas voltadas para o chão significam a dor e a falta de esperança. Já o Purgatório é apresentado em 33 gravuras. O aspecto surrealista é bem evidente. Nesta gravura, Dalí simbolizou a esperança, dando profundidade à imagem, uma espécie de luz no fim do túnel. E por fim, a conquista do paraíso, em obras que mostram o encontro de Dante, que era um homem bastante religioso, com Jesus Cristo. No Museu de Arte Moderna, o Rio recebe outra exposição. 280 trabalhos do escultor e pintor suíço Alberto Giacometti, a maior retrospectiva do artista montada na América Latina. O acervo inclui as experiências com o cubismo e o surrealismo. Esta estudante belga aproveitou o dia nublado na cidade para visitar a mostra e gostou do que viu. Conheço este autor
porque ele vem da Europa, então eu estava curioso de ver a exposição. Gosto das grandes esculturas de bronze, é muito bom, gosto muito. Um dos principais expoentes do século XX, comparado até mesmo a Pablo Picasso, Alberto Giacometti tinha uma obsessão. Passou boa parte da vida dedicado a retratar as diferentes perspectivas da cabeça humana. Para ele, a cabeça era o ponto mais importante para entender a realidade, para entender a mudança de cada olhar pessoal sobre a realidade. O Jornal Visual está terminando. Obrigada pela companhia. Para você, um ótimo dia. Bom dia e até amanhã.